Boa tarde, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, né? Porque para nós é uma dádiva, é um dom estar com você, ser recebido aí na sua casa, com toda a nossa equipe que aqui estamos, com muito carinho, com o nosso programa Saúde e Fé. Eu tenho certeza que essa tarde de sábado vai ser uma tarde especial, onde nós queremos, assim, com muito carinho aqui pela TV Aparecida, cuidar de você, cuidar da sua saúde. Aqui a gente se preocupa com você, sabia? A gente se preocupa, por isso que a gente não mede esforço, para trazer grandes profissionais que vêm através das suas orientações, suas informações, nos ajudar a cuidar mais e melhor da nossa saúde. E como nós estamos aqui na TV Aparecida, nós queremos convidar você a participar. Você sabia que nós temos um nosso WhatsApp? Olha só, o nosso WhatsApp é 12 3104 1212. 12 3104 1212, você ouviu? Então aproveita agora, a partir de agora pode interagir conosco. Não esqueça de colocar o hashtag Eu na TV, porque daí a sua participação, a sua pergunta, o seu interativo chega neste programa. E nós também temos o nosso canal do Instagram, gente. Programa Saúde e Fé. @Programa Saúde e Fé. Lá a gente posta todos os dias as fotos, os bastidores. A gente faz perguntinha para você interagir, se inteirar do tema que a gente vai abordar naquela semana. Então é muito importante você também começar a seguir o nosso Instagram e também divulgar para outras pessoas. Vai ser muito bom. É bom demais estar com você e ter você conosco, viu, gente? Mas vamos trabalhar. Durante todo o mês de julho, nós vivenciamos a campanha do Julho Amarelo, que conscientiza sobre o câncer nos ossos e a importância do diagnóstico precoce para um tratamento mais eficaz. O câncer ósseo, minha gente, acomete em sua grande maioria pacientes infanto-juvenis de 0 a 19 anos, sendo mais comuns em pessoas do sexo masculino. Mas para falar sobre esse assunto e reforçar sobre a conscientização tratada ao longo de todo o mês de julho, nós convidamos ele, que é médico oncologista, aceitou o nosso convite e está aqui hoje para falar sobre esta realidade. O doutor José Márcio Barros de Figueiredo, que a gente vai convidar para entrar na salinha da saúde. Doutor José, obrigado, boa tarde, bem-vindo, que alegria recebê-lo. Obrigado pelo convite. E eu quero dizer, começar antes de sentar aqui, eu quero dizer que eu admiro muito esse médico, viu, gente? Porque um dia eu estava rezando missa lá na igreja de São Peregrino São José, aí aparece o doutor José, no dia de São José, o nome dele é José, fui lá agradecer, o onomástico, enfim, ele aparece lá e fala, né, de um instituto, que é o Instituto do Câncer Brasil, e fala tão bem que daí, mais tarde eu passei o microfone para ele, ele deu um testemunho bonito lá, e eu disse, não, o senhor vai ter que ir lá no programa, porque eu quero partilhar para o Brasil inteiro essa maravilha desse instituto, juntamente com o tema de hoje. Então, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo. Né? Obrigado pelo convite. Acho vamos que sentar, conversar bastante. Vamos sentar, vamos conversar bastante. Minha gente, o doutor José Márcio está aqui hoje e o tema é câncer nos ossos. Eu sei que é uma realidade, né, difícil, mas a gente tem que abordar, principalmente trazendo informações. Quando a gente tem informação, a gente entende, a gente se cuida, previne muitas coisas, viu? Por isso que o doutor está aqui. Se tem alguém especialista, está aqui hoje, viu? Doutor, talvez para a gente começar esse bate-papo, a gente vai falar sobre câncer ósseo, câncer nos ossos. O que é um câncer, doutor? Vamos começar pelo conceito inicial, né? Exatamente. O que é o câncer? O câncer é uma doença de cunho genético, mas não necessariamente hereditário. O que é isso? A vida se renova a cada segundo dentro de nós, né? Nesse momento que nós estamos conversando aqui, várias células estão se multiplicando, nascendo, crescendo e morrendo. Nesse processo de replicação, essas células podem acumular mutações que lhe dão ganhos potenciais de, por exemplo, se alimentar mais, crescer mais e escapar do mecanismo de defesa. Então, aquelas células começam a se multiplicar e até formar uma massa tumoral. Quando essa massa tumoral tem o potencial de ir para outros órgãos atingindo a corrente sanguínea, nós temos um tumor maligno. Quando essa massa tumoral fica apenas localizada, nós temos um tumor benigno. Então, essa é a principal diferença. Câncer não é uma doença, isso é o principal ponto que os pacientes têm que saber. Nós estamos falando de centenas ou até mesmo milhares de doenças diferentes. E ele é um resultado de um grande processo. Exato, de um processo de replicação e divisão celular errônea, onde a célula tumoral tem um ganho genético e esse ganho genético faz com que ela cresça de forma indiscriminada. Basicamente é isso e faz parte do processo de envelhecimento natural do ser humano, porque os mecanismos de reparo desses erros, né,
Deus fez de forma perfeita, só que infelizmente a gente comete excessos. Então, obesidade, tabagismo, sedentarismo, etilismo, causam um processo inflamatório crônico que impede os mecanismos de reparo da divisão celular atuarem corretamente. Então, nós temos vários mecanismos de reparar essa divisão. É quase perfeito, o erro é muito incomum, mas infelizmente ele acontece. É mínimo, mas se acontece... Ele dá o câncer. Então, isso é o câncer. 90% das pessoas, o câncer ocorre por fatores de risco já bem conhecidos. Então, é uma célula desordenada, uma célula que se replica de uma forma errada. Doutor. Exato. Então, por exemplo, o câncer dos ossos é uma célula natural do osso que se dividiu de forma errada e começa a crescer de forma determinada, gerando clones. Né? Lembra da ovelha Dolly? Né? Clones celulares. Então, é basicamente isso. Então, o câncer de mama é diferente do câncer do osso, que é diferente do câncer do pulmão, porque todo câncer... São células diferentes. São células diferentes. Tá. Então, é a célula do órgão onde ele nasceu. Tá. Exatamente isso. Agora, se é um câncer ali, a célula está se replicando de forma errada, as outras células estão percebendo isso? Elas não podem agir ali, doutor? Pode e faz. O nosso sistema imunológico ataca aquela célula que está errada, ele reconhece aquilo. Só que, infelizmente, o câncer é um agente infiltrado. Né? Eu falo que ele é um X-Men. Ele ganhou superpoderes com essa mutação e ele sabe o mecanismo de escapar do nosso sistema imunológico. Ele produz algumas substâncias que fazem com que os generais de defesa entrem em hibernação. Ele coloca o general para dormir. E a resposta é coordenada de forma meio errônea, como se fosse um exército que não está sabendo muito atacar o inimigo. E aí é importante a pesquisa clínica, que vem avançando muito, em que novas tecnologias como a imunoterapia atuam bloqueando essa substância que o câncer produz e fazendo com que os generais acordem e formulem um contra-ataque organizado para destruir o tumor. É um mecanismo diferente da quimioterapia, que lesa diretamente a célula, por exemplo. Entendi. É interessante esse conceito, gente. É interessante como o nosso organismo, né? E a evolução da ciência, da medicina, para justamente fazer esse tipo de bloqueio. Porque é danadinha essa célula, doutor. Vai se multiplicar lá, vai reproduzir. E naquele órgão onde ela começou, ela só vai agir naquele órgão ou ela também pode invadir outra área que não é dela? Também pode. Esse é o ponto. Porque no órgão, todo órgão, vamos falar do osso, nós estamos falando de câncer ósseo. Na estrutura do osso, nas células dentro do osso, você tem ali microvasos naquela região, que nutrem aquela região do osso, e aquela célula pode, em algum momento, entrar dentro daquele microvaso e formar a metástase. Tá? Ou seja, ela sair do local onde ela nasceu. Geralmente, por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce. Né? Gente, está com sintoma de uma dor crônica que não melhora. O que a gente considera dor crônica que não melhora? Uma dor mantida por mais de 2 semanas, associada à perda de peso, associada à sudorese noturna, associada a sintomas... o corpo da gente é sábio. Isso o senhor diz em relação ao câncer em geral? Em geral. Né? Em geral. E no osso, doutor? Que tipo de sintominha que ele vai começar a dar? Então, vamos lá. Falando dos tumores ósseos, né? Os tumores ósseos, nós temos os tumores primários do osso e os tumores secundários do osso. Os tumores primários são muito raros, graças a Deus, e infelizmente acometem a população mais jovem. Né? Os primários, que são os osteosarcomas, os condrosarcomas. Então, dependendo do tipo de célula, condro de cartilagem, dependendo do tipo de célula, a gente tem o nome, osteosarcoma, condrosarcoma, tumor de Ewing, né? Enfim, são tumores raros que nasceram no osso. E nós temos os tumores benignos do osso, que são muito mais comuns. Geralmente quem pega são os ortopedistas, os colegas ortopedistas oncológicos, que não tem como dar metástases, porque são tumores encapsulados e que não têm essa capacidade de se espalhar. Aí seria um tumor benigno. São os tumores benignos que são muito mais comuns. Tá? Entretanto, o osso, o esqueleto, ele é um sítio de metástases de outros tumores. Aí sim, bem comum. Então é muito comum o paciente chegar para a gente e falar: doutor, o meu câncer é nos ossos. Mas na verdade ele tem uma metástase, por exemplo, de um câncer de mama, que é bem comum migrar para o osso. Mas continua sendo um câncer de mama e é tratado como tal. Ou no homem, um câncer de próstata, que também é comum metástase óssea.
Então, esse conceito é importante. Como nós estamos falando do junho amarelo, né, que é uma conscientização para tumores primários do osso, que são os sarcomas em geral, osteosarcoma, condrosarcoma, tumor de Ewing, que acomete pacientes jovens, aí sim são doenças raras, em que geralmente quem trata é um oncologista, o ortopedista oncológico e o oncologista infantil. Geralmente o volume de pacientes é mais para esses especialistas. Doutora, a minha cabeça, ela está dentro do osso já. A minha cabeça está dentro, eu estou viajando dentro do osso lá. Dentro do osso tem, né, o osso a gente sabe que é uma fábrica, né, do sangue, né, do sangue. Perfeito. Ao ser diagnosticado um câncer do osso, automaticamente já vem de presente aí, infelizmente, uma leucemia, porque o sangue é produzido lá, doutor? Não necessariamente, não. A resposta é não. Mas existe um tumor hematológico que afeta muito o osso, que é o mieloma múltiplo. É um tumor de células sanguíneas, é um tumor de células produzido lá dentro. Isso, exatamente, células plasmocitárias, em que ele causa lesões ósseas, ele corrói o osso, ele causa lesões líticas no osso, com risco, inclusive, de fratura. Tanto as doenças metastáticas, os tumores primários do osso, como eles dão uma lesão tumoral, geralmente que cresce, o risco é você perder o membro, né? Esse é o grande risco para o paciente, além, é claro, das metástases, no que tange funcionalidade. E cresce o quê? Cresce o osso? Geralmente cresce uma massa tumoral na região, são os ossos distais, os ossos longos, né? As metáfases dos ossos distais, né? Que a gente são mais acometidas. Você tem um crescimento daquela tumoração, isso pode causar dor, edema, vermelhidão, enfim, uma série de sintomas. E com isso, às vezes, pelo tamanho da doença, ele envolve artéria, nervos importantes, em que muitas vezes a conduta é a amputação. Como nós melhoramos muito o tratamento, inclusive com quimioterapia local, injetando, cada vez mais a gente consegue salvar os membros nos tumores primários do osso, como fazendo quimioterapia, por exemplo, pré-operatória, radioterapia associada, ou seja, um tratamento multimodal para salvar esse osso. Isso é feito geralmente em hospitais de alta complexidade, centros de referência no Brasil e hospitais universitários. Então, geralmente é necessário uma abordagem multidisciplinar para esses casos, que são raros, graças a Deus. Como é que a gente sabe, doutor? Como é que a pessoa sabe que é no osso? É uma dor profunda, uma dor aguda? O que é assim? Poxa, é no osso, a coisa é no osso. Os tumores benignos muitas vezes são achados. Por exemplo, um osteocondroma, que é um tumor benigno, tá? É um achado ósseo que o paciente fez um raio-x, por exemplo, por qualquer outro motivo, e às vezes teve um achado, não necessariamente tem sintoma de dor. Os tumores malignos, sim, podem dar dor associada a crescimento de massa tumoral, então vai ter algo muito diferente. Dependendo da localização, alteração da marcha, o paciente tem dificuldade para deambular, né, para caminhar, ele vai claudicar, ou seja, ele vai mancar, ele vai ter uma série de sintomas associados, inclusive o que a gente chama de sintomas B, que são febre, perda de peso e sudorese noturna. Então, porque existe o linfoma ósseo também, então, que é uma neoplasia do sangue. Ou seja, tem várias complicações no osso, doutor. Exato, exatamente. Então, o que é importante quando a gente tem um tumor ósseo, né? Você está sendo avaliado de forma holística pela equipe médica, né, por vários especialistas. De uma forma integral, por vários especialistas que realmente entendam da saúde óssea, né? Porque quais são os riscos? Um deles é fratura, né? Nós temos um risco... Do nada? Do nada, de fraturas espontâneas, que pode inclusive ser a abertura do quadro do paciente. O paciente abriu o quadro com uma fratura, uma pode queda... Dizer que a pessoa está com osteoporose. Osteoporose não dá câncer, esse é um mito. Por isso, mas quebra? Quebra, sim, sim, quebra, mas não vira câncer, tá? Esse é um mito importante. Existe uma outra doença benigna do osso, que chama doença de Paget, que sim tem um pequeno risco de magnetização. E a doença de Paget causa deformidade e tudo mais, mas a osteoporose não. O que eu estava justamente dizendo assim, porque se um dos reflexos dos sintomas é a fratura óssea, que o câncer leva a isso, mas uma osteoporose também leva a isso. Então, como diferenciar que não é uma osteoporose ou dar um diagnóstico de osteoporose e não de câncer, doutor? Tudo passa pela prevenção, né? Então, se eu estou falando que os tumores mais comuns que acometem o osso são os secundários, ou seja, de doenças que não nasceram no osso, são as metástases,
tudo começa com a prevenção. A paciente com câncer de mama fazer a mamografia aos 40 anos, se ela tiver histórico familiar, avaliar a questão genética. Hoje a gente consegue fazer, por exemplo, uma prevenção oncogenética personalizada naqueles 10% de pacientes que têm um risco genético hereditário. Então, em vez de mamografia aos 40, começa aos 25 com ressonância de mama, por exemplo. Pacientes com câncer de próstata devem fazer o toque, o PSA, a partir dos 40 anos e depois repetir com 45 ou a critério médico. Enfim, o paciente que se cuida, a pessoa que se cuida, vai ter uma maior chance de fazer um diagnóstico precoce e ficar curado. Consequentemente, não terá uma metástase no osso. Quanto aos tumores primários, a prevenção é mais difícil, porque são tumores raros, realmente a gente já encontra ele numa fase mais localmente avançada e por isso que se começa com o tratamento pré-operatório. Chama atenção, e é interessante, eu acho que a gente falar nessa questão da prevenção, que o osteosarcoma e outros sarcomas, o osteosarcoma, que é um tumor ósseo primário... A palavra sarcoma é... Do osso. Do osso. Isso. Osteoosso. Isso, osteosarcoma é o tecido mesenquimal. O tecido. Isso, exatamente, o tecido mesenquimal. O osteosarcoma é o mais comum do tumor primário na infância, tá? Em adolescentes. Né? Por quê, doutor? E ele está associado, é o mais comum, é um dado. Tá? Não existe um motivo específico, é um dado. Tá? Possivelmente pelas vias genéticas que estão associadas. E ele está associado a um dos tumores associados a uma síndrome que chama Li-Fraumeni, são os dois pesquisadores que descobriram, associado a uma mutação no gene P53, que infelizmente é frequente no Brasil, principalmente na população do Sul e do Sudeste. Exato. É uma longa história, a origem, né? Existem várias teorias, inclusive comprovadas, mas fato é que essa síndrome de Li-Fraumeni aumenta o risco de tumores ósseos e os pacientes que têm um histórico familiar de câncer importante precisam procurar um oncologista clínico ou um oncogeneticista ou seu clínico geral para falar sobre isso, porque muitas vezes tem indicação de fazer um teste genético, germinativo, colhe-saliva ou colhe-sangue, em que a gente consegue avaliar se esse paciente tem presença de mutação ou não e oferecer um rastreamento personalizado, diferenciado, em que você muitas vezes consegue evitar a doença. Doutor, quando um câncer no osso assim, por exemplo, detectou, como é o esqueleto, é sistêmico e é grande, né, doutor? Ele acometeu todo o osso, toda a estrutura óssea do organismo, ou ele pode ficar localizado só lá, digamos, no fêmur, doutor? Pode. Os tumores primários, são mais comuns de ficarem localizados lá e quando dão metástase geralmente para o pulmão. Tá? É um local de tropismo que a célula do tumor primário de osso... Ele não vai acometer toda a carga? Não, isso é mais comum nos tumores metastáticos. Tá? Você até pode ter metástase do tumor primário do osso, mas quando você tem aquele esqueleto com vários pontos de captação, isso é muito comum, a depender se a lesão é elíptica, se ela parece que corrói o osso ou se ela é blástica, em tumores de próstata, que é o mais comum no homem, e tumores de mama, que é o mais comum na mulher, que acometem o osso. Mas tumor de pulmão pode dar lesão óssea, metástase óssea, tumor de intestino e por aí vai. Né? O sintoma serão esses que nós falamos, né? A questão de dor, o risco de fratura, o risco de hipercalcemia, que é um mineral, o cálcio é o principal reservatório, né? Está no osso, né? E obviamente anemia, como você disse, você perguntou sobre leucemia, na verdade o sintoma é anemia, o paciente se apresenta com anemia, que a fábrica diminui a produção e o tumor produz uma série de fatores inflamatórios que diminuem a produção de eritropoieses no nosso organismo. Doutor José, a gente foi às ruas para saber também a curiosidade se o povo santo de Deus tinha perguntas sobre o tema de hoje, como essa que chegou para nós. Meu nome é Roberto, eu sou de Mandaguari e eu queria saber se é verdade que o câncer ósseo é causado por metástase de outros tipos de câncer. Né? Veio corroborar. Excelente, Roberto. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado aí pela pergunta no programa Saúde e Fé. Sim, é o mais comum. É o mais comum o osso ser acometido por metástase. Né? Seja câncer de mama, seja câncer de próstata, ou seja, tumores de qualquer outro local. Mas esses dois, por serem muito prevalentes, são os sítios mais comuns. E é importante a gente passar a mensagem que
obviamente, o câncer, nós estamos caminhando, né, para que o câncer seja uma doença crônica e os pacientes não venham a falecer mais disso. A pesquisa clínica internacional, com novas tecnologias que estão chegando, cada vez mais vão fazer com que o câncer vire uma doença crônica. Ou a gente cura de cara, com o diagnóstico precoce, a cirurgia, química, enfim, tudo que a gente tem, cura, ou esses pacientes vão viver cada vez mais com qualidade de vida. Então, quem tem uma metástase no osso, não há motivo para se desesperar, siga rigorosamente o que o seu oncologista e sua equipe médica está fazendo, mas também tem esse alento, tem essa mensagem no coração em que nós estamos caminhando cada vez mais para que a doença fique crônica e quiçá curada. Né? Nós estamos caminhando para isso. Ele disse isso com propriedade, com autoridade, porque ele faz parte do Instituto do Câncer do Brasil, que é um instituto acima de tudo, gente. Acima de se tem um instituto que faz pesquisas nesta área, está aqui hoje o doutor José Márcio representando. Acima dessas pesquisas avançadíssimas. Isso é muito bom. Olha, estão até mostrando sua camisa aí, doutora, para mostrar a importância que tem esse instituto no Brasil, justamente dessas pesquisas, como ele disse, que amanhã depois um câncer pode ser uma doença crônica, né? Uma doença crônica, ou seja, remédio, enfim, medicamento, mas não é aquela coisa que, de repente, vem assim um estigma, mata, né? Então, oxalá a gente caminha para essa área, né? Então, com muito carinho. Então, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, mas na sequência, eu vou perguntar para o doutor José Márcio, assim, a pessoa que está se tratando do câncer de mama, a gente sabe que é metástase no osso, vai para o osso. Sabe que toda pessoa que está tratando do câncer de mama ou câncer de próstata vai ter câncer de osso? Então, tudo isso e muito mais, essa resposta no próximo bloco. Mas vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor José Márcio, nosso médico oncologista, o assunto de hoje, câncer dos ossos. Ô doutor, eu terminei o bloco passado, né, perguntando assim, poxa vida, a gente sabe que o câncer no osso, né, a gente aprendeu aqui, como regra geral, geralmente ele é o resultado de um outro câncer, né? Ele para no osso, ele vai até o osso. É o mais comum. Raríssimas vezes que ele nasce no osso para o osso, enfim. Então ele é resultado, o osso é vítima de outros cânceres, digamos assim. Então, o senhor falou de mama, próstata. Então, toda pessoa que está se tratando do câncer de mama, toda pessoa que está se tratando do câncer de próstata, ela tem que ficar atenta também, né, ou não ela, mas os profissionais, no osso, doutor? Sim, precisa. Né? Inclusive, são orientações que nós damos aos pacientes. Né? Qualquer sintoma com dor crônica que começa... Dor todo mundo tem, mas aquela dor que não melhora 2, 3, 4 dias, demora mais de uma semana ou 2 semanas, que sejam o ponto, associados a outros sintomas gerais, irradiação para o bumbum, para a região da coxa, enfim, associada à perda de peso e tudo mais, e a paciente já tem o diagnóstico, sim, são importantes, porque uma das complicações, que também, graças a Deus, é rara, é uma síndrome de compressão medular. O que é isso? Quando a lesão óssea está muito próxima da medula, do canal medular, e começa a comprimir aquele canal, e você começa a ter lesão por isquemia do tecido nervoso, e com isso você pode ter perda de força, paralisia, e tem que ser tratado com urgência, seja com tratamento cirúrgico, né, ou com tratamento com radioterapia, por exemplo, para evitar, ou a mudança de uma terapia sistêmica, para evitar que o paciente evolua com uma perda de força progressiva, por exemplo. É raro, mas sim, o paciente tem que ficar atento. Ok. Me surgiu uma dúvida aí, doutor, assim, a gente sabe que é no osso, principalmente ali na região do quadril, enfim, é a fábrica do sangue, né? Por isso que lá está a medula óssea, não a medula espinhal, a medula óssea lá. Ou seja, um câncer, voltando assim, um câncer no osso, ele compromete a produção do sangue? Ele compromete, assim, essa medula óssea? Compromete, né? Compromete porque o tumor produz citocinas, que são substâncias inflamatórias, tá? Além dele preencher fisicamente o mesmo espaço, por exemplo, né? Ele começa a produzir substâncias que diminuem a produção hematopoética. Então, um dos sintomas é a anemia. Uma anemia de doença crônica, não muito importante, mas o paciente começa a ter anemia, às vezes pode evoluir, dependendo da extensão do comprometimento da medula óssea, com queda da imunidade, ou seja, você tem uma neutropenia, uma linfopenia, e muitas vezes o paciente pode abrir, já vi, com um quadro de infecção grave aguda. Isso pode acontecer. Exceção da exceção, claro. Mas isso pode confundir em que sentido? Por exemplo,
poxa, foi feitos os exames de sangue lá, detectou anemia. Então vamos tratar a anemia, mas na verdade não é anemia, tem alguma coisa lá. Exato. Exatamente. É aí que está a beleza da clínica, né? A beleza da medicina em geral. Quando você tem uma doença, né, a gente chama de síndrome, né? Então, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que podem dar em diversos tipos de etiologias diferentes. Câncer é uma delas, né? Então, quando você chega um paciente com dor crônica, anemia, queda do estado geral, você vai investigar, você vai examinar, fazer anamnese, você vai colher exames e tudo mais, fazer exame de imagem, porque você tem que descartar infecção, você tem crônica, você tem que descartar, por exemplo, tuberculose, pode dar lesão óssea, né? Dentre outras coisas. Então, você tem que descartar uma série de doenças até ter o diagnóstico final. Câncer é um diagnóstico histopatológico. Então, a gente vê, faz a biópsia, enxerga a doença, faz a imunistoquímica, que enxerga as proteínas, e hoje a gente faz o sequenciamento genético do tumor para saber se existem genes que estão sendo responsáveis por dirigir aquele excesso de proliferação. Hoje a gente tem moléculas que bloqueiam especificamente cada um daqueles genes. Então, depois que a gente sequenciou o genoma, né, no início desse século, hoje o tratamento é extremamente personalizado, né? Então, o diagnóstico de câncer hoje é um diagnóstico 100% de certeza, e ali a gente faz o diagnóstico diferencial dos diversos. De novo, são centenas ou milhares de doenças diferentes quando a gente avalia o tipo molecular do câncer. Eu vou chamar uma pergunta no WhatsApp, mas antes, para não esquecer, porque senão eu vou acabar esquecendo aqui. Por exemplo, assim, uma criança, um adolescente, que está em fase de desenvolvimento de todos os órgãos, inclusive do osso, né? Ela é acometida por um câncer nos ossos. Vai comprometer, doutora, assim, não sei se no esqueleto inteiro ou só naquela região, o crescimento dela, vai impedir o crescimento do osso? Não necessariamente. Lembrando que tem a dor do crescimento, que algumas crianças têm, né? Podem ter, mas não necessariamente, tá? Aí vai depender da localização, do tipo histológico do tumor e qual o tratamento foi proposto. De novo, hoje para os tumores primários na criança, né, do adolescente, que são os primários, o osteosarcoma, tumor de células gigantes, o condrosarcoma ou tumor de Ewing, que são os principais, hoje cada vez mais tenta-se de forma multidisciplinar poupar aquele órgão e fazer um resultado funcional e estético melhor possível. Tá? Cada vez mais a gente tem conseguido, infelizmente, às vezes a amputação é inevitável. Doutora Ticiane Limeira, de Niterói, Rio de Janeiro. Boa tarde, Ticiana. Seja muito bem-vinda ao Saúde e Fé aqui na nossa TV. O câncer ósseo pode afetar os músculos e tendões próximos ao membro afetado? Pergunta a Ticiane. Boa tarde, Ticiane. Obrigado pela pergunta. Sim, pode acontecer, né? Por motivos óbvios, a parte mecânica, né? O osso, você tem a inserção de vários tendões e musculatura, então pode sim haver o comprometimento daquela musculatura que envolve, por exemplo, uma articulação, seja no joelho, seja no quadril, e você ter espasmo, você ter uma piora da dor, ali passa uma inervação. Esse seria o comprometimento? Grande. Esses seriam os comprometimentos. É mais um comprometimento loco-regional, por lesão física, do que qualquer outra coisa. Salvo quando você tem os sarcomas do músculo, aí é outra coisa, outra página, é outra coisa. Agora, doutor, vamos assim nesse quadro metastático, né? Metástase, ou seja, a gente entendeu muito bem com o senhor aqui que cada órgão, porque senão a gente seria uma ameba se fosse uma única célula ou do mesmo tipo, né? Mas somos diferentes, então temos vários órgãos e cada órgão é formado por células diferentes de acordo com aquele órgão. Perfeito. Agora, uma vez que, por exemplo, a pessoa tem um câncer no pulmão, a gente foi citado aqui um câncer de mama, um câncer de próstata, que está afetando aquelas células daqueles órgãos lá. E também câncer no osso. Então, o tratamento, né? O tratamento para o osso é esse tratamento, para a próstata é aquele tratamento, para o pulmão é aquele tratamento, são medicamentos diferentes porque são células diferentes ou uma coisa única para todo mundo? Essa é uma ótima pergunta, tá? Os pacientes se confundem um pouco nisso. Geralmente, o tratamento é único para o responsável, né? O tumor tem nome e sobrenome. Se ele nasceu no pulmão, mas tem lesão no fígado, no osso... ele que está lá? É ele que está lá. É a célula do pulmão que migrou. Então, o tratamento vai ser direcionado para câncer de pulmão. O que não significa que o paciente não receba
tratamentos adjuvantes. Por exemplo, uma radioterapia naquele ponto específico onde a lesão está maior, para evitar uma compressão medular, para reduzir dor. Um tratamento para fortalecer os ossos com bifosfonatos, cálcio e vitamina D. Enfim, você faz uma abordagem holística, né? Uma terapia nutricional adequada, terapia psicológica, enfim, fisioterapia, pilates, tratamentos alternativos, sim. Nós temos yoga, muitas vezes ajuda, acupuntura muitas vezes ajuda no controle da dor crônica. Então a gente usa de todos os meios. Okay. O tratamento do câncer é multidisciplinar. Tá, eu vou insistir nessa pergunta, doutor, porque agora sim, agora a dúvida aí, ou seja, a pessoa, vou citar, um câncer no pulmão. Tá. As células do pulmão estão crescendo de forma desordenada, Perfeito. Virou lá um câncer ali, né? Essas células do câncer do pulmão foram para o osso, foram para um outro órgão. Então não significa que ele chegou no osso, se misturou com as células do osso e começou a desordenar as células do osso. Não, é o câncer de pulmão que está ali. Isso. Quando a gente vê a metástase, não é quando afetou os outros órgãos. Tecido pulmonar no osso. Ah, olha só, então eu pensei que afetasse ali o do osso que virou agora um câncer no osso. Não, é a origem que vem para cá. Exato, ele não encosta e o outro vira automaticamente como se fosse Não é isso. Exatamente. Isso é revelador para mim. Exatamente o que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, é o tecido do pulmão, no caso desse exemplo, que está se replicando no osso. No osso. Olha só. E aí ele começa a crescer, ele começa a matar por concorrência aquelas células da estrutura do osso, né? Aquilo começa a fazer uma lesão lítica, ou seja, um não buraco. Que aquele osso virou câncer ali. Exato. Por causa daquela célula que está ali. Não, exato. O que está crescendo é o câncer do pulmão naquela região do osso. Entendi. Então, por isso que a gente usa terapias aprovadas para câncer de pulmão específicos. Entendi. E tenta usar outras terapias locorregionais para matar especificamente aquela localização. Exemplo, irradiar aquilo ali. Okay. Né? Usar tratamento para evitar a porose do osso, porque a lesão lítica vai se multiplicando, aquele tumor vai se multiplicando e vai aumentando a reabsorção óssea, risco de fratura. Então, basicamente isso. Mas o tratamento sempre vai ser direcionado para o tumor primário, no caso, o pulmão do seu exemplo. Né? Poxa vida, porque isso é muito interessante, porque quando a gente ouve, isso é muito interessante para você também perceber, quando a gente ouve assim, a pessoa está com metástase, agora foi para o pulmão, foi para o rim, foi para o fígado, foi para o baço, foi para isso aqui. Não é que tem vários tipos de câncer, é uma coleção de câncer aí no organismo. A metástase assim, é aquele câncer primário que chegou daquele órgão lá, se espalhou, mas é aquele que está lá. Então, quando o tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, uma quimioterapia que é mais sistêmica, ele vai pegar todas as células que foram espalhadas daquele órgão lá, é isso, doutor? Perfeito, exatamente isso. Quando é que eu ganho o meu diploma de medicina? Para mim faz hora, já tá diplomado. Mas é isso aí, é exatamente isso. E é importante para os pacientes entenderem. Né? Eu sei que às vezes fica confuso, mas é importante para os pacientes entenderem. Porque quando você tem a consciência, você consegue colaborar com o tratamento. Entendi. Né? E você consegue entender o macro e por que nós estamos fazendo a opção A associada a B, enfim, por que você tem que visitar vários especialistas. Então, isso ajuda no tratamento como um todo para o paciente entender isso de forma mais clara. Eu acho que ficou muito claro, viu? Pergunta que chegaram agora pelo nosso Instagram. Câncer ósseo, doutora Silvia, o senhor até citou a Sul-Sudeste, ele é hereditário? A resposta é não, como eu disse, isso vale para todos os cânceres. 90% dos casos de câncer ocorrem ao acaso. Né? 10 a 15% estão associados a síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Tá? Geralmente a gente identifica um gene ou mais de um gene que passa de pai para filho ou de mãe para filho, mas geralmente acomete aí todas as gerações, se for uma síndrome autossômica dominante, por exemplo, mas aí eu não vou entrar nessa seara, que é mais complicado. Mas geralmente, aí sim, você tem um gene específico e por acaso um tipo de câncer primário do osso, o osteosarcoma, tem que ascender, quando a gente tem esse diagnóstico, tem que ascender para a síndrome de Li-Fraumeni. Não é que vai ter a síndrome, mas é que tem que pesquisar, tá? Porque é um dos tumores que a gente chama de tumores sentinelas. É um tumor raro.
quando tem esse tumor, poxa, será que não tem associação familiar? Vamos conversar, vamos ser encaminhado. Isso geralmente é o fluxograma dentro de uma instituição que está acostumada a fazer oncogenética. Quando você ouve a expressão osteosarcoma, vamos lá, eu vou ajudar você aquilo que eu entendi também. Ósteo é osso, sarx em grego é carne, é tecido, né? Então tecido que está ali revestindo ali, viu? Pergunta pelo WhatsApp, o Nelson Nascimento de Guaratinguetá, São Paulo. Boa tarde, seu Nelson, Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tive câncer ósseo quando criança e precisei amputar a perna. Ouço alguns médicos dizendo que há outras formas de tratar o câncer, sem amputação. É verdade? Pergunta o nosso amigo Nelson, doutor. Excelente pergunta, seu Nelson. Eu não sei a idade do senhor, mas boa tarde. Com certeza, sim, hoje o tratamento evoluiu. Eu não sei há quanto tempo o senhor tratou, mas sim, o tratamento evoluiu. Hoje a gente tem mecanismos de tentar poupar aquele membro da amputação. É o último recurso. Tá. Infelizmente, muitas vezes, ele ainda é necessário. Mas hoje a prevenção é fundamental, né? Exato. Né? Pegar no início. Pegar no início. Né? Fazer os exames de check-up, né? E tentar realmente pegar no início e tratar em centros que realmente tenham experiência e usam a terapia multimodal, multidisciplinar para realmente fazer a diferença. Quando a gente pensa no osso, doutor, assim, a gente pensa assim, é claro, até o nosso crânio, né, é osso ali. Quando é um câncer, pode acometer qualquer parte, né? Eu acho que até entendi o que o senhor falou, assim, que quando é localizado ali, né? Porque a gente sabe que o nosso esqueleto também não é uma peça única. Tem ligamentos, cartilagens que ligam um osso no outro, mas de repente o osso não encosta ali um no outro, né? Porque a gente sabe a estrutura do nosso esqueleto, enfim. Então, mas pode acometer em qualquer parte, né? Qualquer parte pode, assim, nesse crescimento da célula, pode, né? Não estou dizendo a metástase do outro lá, mas o primário. Né? Pode sim, mas são mais comuns no esqueleto axial, no eixo, né? E em ossos longos. Então, quadril, fêmur, né, tíbias são mais comuns, os primários dos ossos são mais comuns em ossos longos. Naqueles pequeninos falanges assim é mais raro, muito mais raro. Muito mais raro. Então é mais comum nessas regiões do esqueleto axial, principalmente na região de metáfase. E quando é primário... Que é onde tem placa de crescimento, desculpa, onde o osso cresce, o osso cresce nessa região. E em último caso se retira aquela peça. Isso. Isso pode se repor por uma prótese. Exato, ali, né? Perfeito, exatamente. Então, geralmente, esse é o tratamento padrão, né? Para tumores primários, o tratamento padrão é químio, geralmente pré-operatória, com cirurgia ou cirurgia upfront, que a gente chama de cara, a depender do que foi discutido ou da experiência do cirurgião e do serviço. E, eventualmente, a radioterapia pode ser usada nesse tratamento. Quando a gente vê, no processo que você explicou muito bem, que o câncer acometeu um outro órgão, ele vai para o osso. Ele vai para o osso, né? O osso é vítima. Pode ir. Né? Exato. Pode ir para o osso e o osso se torna vítima de um câncer que não era dele, né? Agora, se o câncer é dele, primário, ele também pode revidar do mesmo jeito, no sentido assim, né? De mandar para os outros? Sim. As metástases... Outro órgão? Sim. As metástases dos tumores primários do osso geralmente acometem o pulmão, tá? E o tratamento, muitas vezes, é inclusive operar aquela metástase, né? A depender da quantidade de metástases de localização, a gente também opera, tira aquela lesão metastática no pulmão, enfim, vai ressecando o quanto dá, porque isso tem ganho de sobrevida para o paciente. O paciente vive mais e melhor, muitas vezes, em relação a isso. Então, sim, os tumores primários do osso também dão metástases. Só que muito mais comum metástases para órgãos, e pulmão é um deles. E lembrando que nem todo câncer vai produzir câncer no osso, né? Sim. Então, isso é importante deixar bem claro. As lesões primárias ósseas, na sua esmagadora maioria, são benignas. Tá? Então, não desespera aquele raio-x que apareceu alguma coisa. Claro que você tem que ir no médico, mas, obviamente, muito mais comum é que seja uma lesão benigna óssea e o ortopedista vai avaliar. Muito bem. Eu vou chamar o intervalo, né, rapidinho, porque no próximo bloco a gente, claro, vai continuar respondendo sobre perguntas dos câncer de osso, mas eu vou perguntar um pouquinho mais sobre esse instituto ali. Que pesquisa que faz, quem é beneficiado, será que todo mundo pode se beneficiar dessas pesquisas sobre câncer nos ossos? Mas agora, doutor, eu queria falar, queria
que o senhor falasse sobre o Instituto, porque eu digo isso porque lá na igreja, né, quando o senhor foi lá, né, eu dei o microfone, eu fui atrás, pesquisei sobre, aí o senhor falou tão bem que acendeu uma luz de esperança nas pessoas. E foi muito forte, foi muito comovente, assim, porque muitas pessoas, e eu rezo a missa da saúde, são peregrinos, dias 4, igreja lotada, muita gente que câncer que vai lá. Aí quando o senhor falou disso, o senhor acendeu uma luz de esperança. Então eu gostaria que o senhor partilhasse, né, os frutos bonitos que esse Instituto está oferecendo à sociedade, doutor. Obrigado pela pergunta. Bom, o Instituto do Câncer Brasil, ele nasceu com a missão de descentralizar a oncologia no país. Nós viemos da Universidade de São Paulo e do Hospital do Câncer de Barretos com uma forte veia em pesquisa, né? Então, a gente acredita em assistência, ensino e pesquisa com capilaridade, descentralização e responsabilidade social. E por que isso é importante? Porque no Brasil, hoje, na pesquisa no mundo, a pesquisa mundial é colaborativa, tá? Todos os grandes centros de oncologia do mundo e países participam da pesquisa mundial de forma colaborativa porque os estudos têm que representar a população negra, indiana, enfim, branco, Oriente Médio, exato. E para ver se a droga funciona, porque às vezes não funciona em populações diferentes, funciona no asiático e não funciona num latino, por exemplo. Então os estudos são internacionais, a pesquisa clínica é internacional. E o Instituto tem esse know-how. Hoje nós estamos em vários estados do Brasil, Mato Grosso do Sul e São Paulo, levando pesquisa clínica, que é acesso, porque a pesquisa clínica patrocinada é a pesquisa clínica patrocinada pela indústria farmacêutica, em que o paciente tem critérios de inclusão e exclusão para entrar, vai responder uma pergunta específica de um tumor, num cenário específico, por exemplo, cenário metastático, uma pergunta que pode ser feita, e é gratuita. E a medicina só avança assim. Todos os quimioterápicos, a imunoterapia que a gente conversou bastante aqui, há 5, 7 anos eram pesquisa clínica. Foram lá, voluntários de pesquisa participaram, esses dados foram publicados de forma colaborativa internacional, analisados do ponto de vista ético-científico, com toda o compliance necessário, e isso é publicado nos principais congressos de oncologia do mundo anualmente. E com isso, aí sim, você tem uma patente e a droga pode ser comercializada. Então é fundamental a pesquisa clínica. Primeiro, é gratuito. Segundo, o paciente tem a oportunidade de usar uma droga que pode mudar a história dele e de outras pessoas. Porque, doutor, eu vou interromper, mas você vai... Porque muitas vezes eu recebo assim, quadros de pessoas, situações, até de desespero, assim, não tem mais jeito, a pessoa não tem mais jeito, o médico já mandou para casa, o meu esposo, o meu filho, né, já mandou para casa porque não tem mais jeito, etc, enfim, agora é só esperar. Ou seja, essa carga de desespero. Aí quando houve um doutor José Márcio assim, que pode assim, mudar a história, né? É claro que depende de situações enfim, mas eu gostaria muito disso, assim, como é que pode mudar a história? Perfeito. Nós temos no Brasil vários centros de pesquisa, não só no Instituto do Câncer Brasil, mas nós temos os grandes hospitais universitários ou grupos que fazem pesquisa clínica no Brasil. Como que funciona? Os estudos internacionais estão abertos, estão aqui em Taubaté, na unidade do Instituto do Câncer Brasil em Taubaté. Nós estamos com 4 estudos. É onde o senhor está? Isso. 1 nacional e 3 internacionais, que estão ocorrendo em mais de 20 países simultaneamente, para ver um cenário específico. Por exemplo, eu tenho um estudo aberto para câncer de pulmão metastático, que compara imunoterapia com químio, que hoje é o tratamento padrão e melhor do mundo, versus imunoterapia e químio, mais um novo remédio, que a gente chama de como se fosse um cavalo de Troia, o míssil teleguiado. É um anticorpo que só se liga ao tumor e joga o remédio quando ele se liga. Reduz efeito colateral e tem se mostrado com muita eficácia. Então, será que daqui 3, 4 anos isso não vai ser o novo gold standard, o novo melhor tratamento? Esse é o ponto. E a oportunidade do paciente, no mínimo, receber o melhor do mundo. Né? Ou seja, a gente não sabe que braço ele cai. Chega ali, doutor, na prática? Precisa de uma triagem, obviamente. O paciente entra em contato nas nossas redes sociais, com o Instituto, em qualquer unidade do Instituto do Câncer Brasil. Sendo encaminhado por qualquer outro colega, é um outro caminho. E ali naquela triagem ele vai mandar os exames para a gente, para realmente ver se o tumor é de pulmão, no caso do protocolo aberto em pulmão, e se ele preenche os critérios.
Se minimamente a gente acha que ele preenche os critérios, é marcada uma consulta, seja por telemedicina ou presencial, aí sim para a gente explicar tudo, aplicar um termo de consentimento livre e esclarecido. Ok. A pesquisa é regulada, toda aprovada pelo sistema CEP-CONEP, né, que é o sistema da Anvisa e do Ministério da Saúde, assim como as grandes agências regulatórias do mundo. Então, não só está chegando muita coisa, tá? Então a gente está chegando no estudo de próstata, de rim, de mama, vai vir muita coisa ainda esse ano, são mais de 13 estudos já contratados para chegar em Taubaté, aqui no Vale. Não tinha na região, então esse foi um dos motivos da gente vir para a região, porque a gente era assim, uma região com 2 milhões de habitantes, não ter um centro de pesquisa clínica nos chamou a atenção. E o paciente pode entrar em outros estudos que estão ocorrendo em São Paulo, em outros estados também. Então pesquisa, desculpa para encerrar, pesquisa clínica, tanto o médico como o paciente tem que entender que é sim uma forma importante de tratamento contra o câncer. E muitas vezes ele pode estar recebendo o que daqui a 3, 4, 5 anos vai ser considerado Testemunhos, o grande padrão. Já nessa caminhada de vocês aqui em Taubaté, onde estão ali, testemunho no sentido assim, poxa, Frei, a gente já tem relatos de pessoas que, né? Agradeço primeiro a TV Aparecida, que foi a pioneira em nos entrevistar e mostrar o trabalho que está sendo feito. A gente tem paciente vindo, por exemplo, de Ubatuba, né? Tem paciente vindo de Lorena, tem paciente já aqui do interior da região, do Vale em si e do litoral, que chegaram com um volume de doença grande e já estão com melhora dos sintomas, e já estão se sentindo melhores e estão felizes, né, de estar participando do protocolo. Lembrando que o paciente tem direito a retirar o seu consentimento e sair do estudo sem problema nenhum a qualquer momento, tá? Isso é um ponto também importante e é uma forma de tratamento, é uma forma de esperança. Só para deixar claro, doutor, deixar claro o seguinte, gente, presta atenção, né? Ainda estamos falando de uma doença grave, isso tem que ficar claro. Né? Mas há esperança. E não é um postinho que você vai lá para receber remédio. Sim. Né? Está bem claro que o centro de pesquisa não é um postinho, eu estou com aquela doença grave, eu estou com metástase, assim, poxa vida, então eu fui lá e não me deram remédio nenhum. Até para a gente não causar isso. Comoção, exato. E o paciente sabe que muitas vezes ele pode ir lá, ele fala, eu quero ser voluntário para esse estudo, ele pode assinar o termo de consentimento, mas quando a gente faz o sequenciamento genético do tumor, ele não preenche o critério. Porque o estudo clínico, antes de tudo, ele quer segurança para o participante voluntário de pesquisa. Okay. Então, primeiro, não fazer mal. É um lema primordial. É um recurso a mais inédito, um recurso assim, mas potência. Se ele for elegível, aí sim ele vai cair em um dos braços do estudo, né, que geralmente se compara o que há de melhor, ou o que há de melhor com uma nova droga, ou o que há de melhor associado a uma outra coisa. Porque se ele já faz um tratamento naquele hospital, com aquele médico, ele já recebe a sua carga, muitas vezes, de quimioterapia, de radioterapia, né? Ele vai continuar fazendo isso, claro, né? Mas isso é um ponto muito importante. Todo paciente tem o direito de participar de um protocolo de pesquisa clínica, tá? A Constituição garante isso. E o paciente não perde o segmento no SUS, muito pelo contrário, une-se forças para tentar resolver o problema do paciente. Tá? E quando se tem a pesquisa clínica não pode onerar o SUS, nem o plano de saúde. Então, tudo é patrocinado pela pesquisa clínica, mas você tem um segmento com o seu médico de origem até para trocar informações, que é fundamental. E de repente aquela pessoa que tem aquele tipo de tumor, aquele tipo de câncer, enfim, aquela patologia, através desse estudo, né, no instituto, se chegou a uma conclusão maravilhosa, né, um avanço maravilhoso, uma esperança, isso tudo vai ser transformado em forma de medicamento lá na frente, que o médico que está acompanhando vai também ser incorporado, né, nessa nova descoberta, doutor. É um grande hub internacional. Muitas vezes o estudo é cegado, então eu não sei em que braço o paciente está para eu evitar vieses, porque você tem que ter uma análise estatística que aquela melhora não ocorreu ao acaso. Então é tudo muito bem desenhado e depois, repetindo os exames de imagem, aquilo analisado no congresso, a gente tem o resultado final. Mas obviamente a gente vê o paciente no dia a dia, a gente vê a melhora, enfim, obviamente são vieses, mas participar de protocolo de pesquisa não só para câncer, tá? Para doença reumatológica, inflamatória, cardiologia, sim, tudo em medicina é pesquisa clínica. A história é linda, tá? Eu vou fazer uma aula na Associação da Embraer, já convidando todos aí, dia 21. A história é linda. Tudo isso, estou com tempo?
Tá, tem. Então tá bom, a história é linda, né? Começou com as mazelas do ser humano durante a Segunda Guerra Mundial, né? Tanto de um lado como de outro, né? Tanto dos nazistas como dos comunistas, enfim, onde você tinha os centros de concentração e que se faziam qualquer coisa com seres humanos, a Deus dará, né? E isso, com o tempo, depois com o julgamento de Nuremberg, começou a ser regulamentado. Qualquer intervenção no ser humano, até em animal, qualquer intervenção em ser humano, seja medicamento ou procedimento, tem que entrar como forma de pesquisa clínica, ela é registrada num site internacional que chama clinicaltrials.gov. E lá tá todos os detalhes de critérios de inclusão, exclusão, patrocinador, investigador principal e toda a responsabilidade dos pacientes de pesquisa clínica caem sobre o investigador principal local. Tá, então, somos nós, sou eu, o Dr. Eduardo Zucca, no caso, que são os dois investigadores aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. E né? como? Exato, você tem que saber o que você está fazendo e ter treinamento para isso, né? Mas pesquisa clínica é assim, então a medicina hoje avança por causa da pesquisa clínica em todas as áreas. E por isso que está chegando muita molécula, e a gente está cronificando a doença. Curar, nada é impossível. Para Deus nada é impossível, né? A gente tem a nossa fé, São Peregrino, né? Que a gente é devoto e eu acho importante a gente ter essa fé. O câncer é curável na sua esmagadora maioria das vezes quando o diagnóstico é precoce, mas infelizmente nós estamos num país que tem um gargalo, uma discrepância entre o público e o privado, um gargalo no acesso a exames de diagnóstico. E aquilo que deveria ser precoce é tarde. Exato. Fica tarde. E aumenta o número de metástases. Entretanto, cada vez mais a gente está caminhando para cronificar e, quiçá, curar. Tivemos aí o estudo da USP Ribeirão Preto, onde eu fiz oncologia e sou muito grato e honrado de ter estado lá. Vindo de lá. Com o CAR-T-cell, né, que é a modificação do linfócito. A gente modifica geneticamente o linfócito da nossa célula de defesa, faz com que ele expresse, que ele consiga reconhecer uma proteína do tumor e atacar aquela proteína. Então, recentemente tivemos aí dados nacionais, um estudo clínico rolando na USP, curando ou zerando a doença em pacientes refratários. Capacitando a nossa célula de defesa. Leucemia, exatamente, com leucemia e linfoma refratário. É fantástico. Nós estamos caminhando para editar o DNA dessa forma, da forma positiva, fazendo com que o nosso sistema de defesa consiga atacar o tumor e não mais atacando diretamente com quimioterapia, basicamente. Doutora, até mesmo assim, já indo na reta final, onde é que fica o Instituto aí em Taubaté? O Instituto fica na John Kennedy 973, tá? Na Avenida John Kennedy, Jardim das Nações, Instituto do Câncer Brasil. Então, quem hoje temos estudos abertos para câncer de pulmão avançado, ou seja, câncer de pulmão com metástases, para pacientes virgens de tratamento, ou seja, que não começaram o tratamento. Câncer de pulmão localmente avançado, isso tudo com imunoterapia. Câncer de pulmão localmente avançado, em que o cirurgião fala não dá para operar, se o tratamento é rádio com químio, só que ele tem que chegar antes de começar o tratamento, tá? Porque senão você não sabe o que está funcionando, né? Câncer de colo de útero inoperável, que é um câncer grave que acomete nossas mulheres. Aliás, fica aqui a dica, vacine-se seus filhos contra essa doença, contra o HPV. A vacina é segura e evita o câncer de colo de útero. Então, nós temos um estudo para câncer de colo uterino, para mulheres que o cirurgião fala, a sua doença não é operável, a senhora tem que fazer radioquímio. Então, temos um estudo aberto e um estudo para carcinomas de células de Merkel, que é um tumor de células de pele raro, que também está ocorrendo. Esses 4 estudos já estão abertos, estão chegando muitos outros até no segundo semestre. A estimativa é que a gente tenha em torno de 15 estudos para diversos tipos de câncer, em diversos cenários, podendo beneficiar toda a população. Eu não sei se você entendeu, eu tenho certeza que entendeu, ou seja, essas pesquisas são maravilhosas, gente, ou seja, é o dom de Deus através da mão desses médicos aí, trazendo assim várias informações valiosíssimas assim para chegar àquilo que todo mundo quer ouvir, né? Quer ouvir a cura definitiva do câncer. Graças a Deus temos esse instituto e outras fontes assim. Gente, tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. José Márcio Barros de Figueiredo, nosso médico oncologista. Quem quiser entrar em contato do Instituto,
Instituto. Lá tem todas as informações, que é o www.instituto Câncer Brasil, institutocâncerbrasil.com.br. E o Instagram pessoal do doutor, até mesmo para continuar esse bate-papo com ele, gente, é @Dr. José Márcio Figueiredo. José Márcio Figueiredo, está na tela, dá um print aí na tela para você buscar mais informações, viu? Doutor José, foi um prazer enorme, né? Espero que seja a primeira de tantas outras visitas suas aqui e qualquer novidade do Instituto, que o Saúde e Fé seja um dos primeiros a saber, tá, doutor? Com certeza, agradeço demais, Frei, sou seu fã, sou devoto, enfim, a gente se encontra sempre na Capela de São Peregrino. Para mim é uma honra você cuidar da minha família, da parte espiritual, fundamental para a gente estar na luta contra o câncer. E agradeço demais ao programa Saúde e Fé, porque eu acho que levar informação de qualidade para o paciente e para os familiares faz toda a diferença. Muito obrigado, doutor. Que Deus o abençoe, viu? E o senhor falou que da importância da fé, é bonito ouvir isso. De um padre é natural, né? Mas de um médico, assim, né? De um cristão, isso é bonito demais. Por isso que agora, depois de ter essas informações sobre a saúde do nosso corpo, vamos cuidar um pouquinho mais do nosso espírito com o nosso momento de oração. Senhor Jesus, médico dos médicos, neste momento de oração, deposito em teu sagrado coração todos aqueles que enfrentam a enfermidade do câncer. Renovai em cada alma a esperança de que as tempestades não perduram a vida toda. Muitos se encontram em um mar agitado de preocupações e tristezas sem fim. Segura em cada mão e transforma as dores em confiança, o medo em certeza da vitória. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração e nessa certeza acreditamos que nunca irá desamparar teus amados filhos e filhas em situação de enfermidade. Amém. Queria convidar você agora a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu vou invocar sobre ele e sobre você também uma bênção toda especial, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomar dessa água, Senhor, desça sobre cada filho, cada filha, em especial aquele que nos acompanham, e dentre eles os mais fragilizados e enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar essa água que eu vou guardar para o seu doutor José, viu? Então, com muito carinho, eu quero trazer você também presente nessa bênção. Você que está em tratamento, a gente falou de câncer do osso, mas recebeu um outro diagnóstico, também não desanime. O maior remédio está dentro de nós, a capacidade de acreditarmos, viu? Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, São José e São Peregrino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Aparecida, do glorioso São José e São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, desça sobre você, sua casa, sua família, principalmente aqueles que estão em tratamento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, obrigado à nossa equipe, nosso super time. E lembre-se, gente, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, um excelente final de semana e pode ter certeza absoluta que sábado que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé aqui pela nossa rede Aparecida de Comunicação. Deus abençoe.